Além de serem conhecidos como dois grandes jogadores de futebol, Luis Suárez e Gareth Bale são dois atacantes que já ganharam muitos prêmios em suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Luis Suárez versus Gareth Bale. Então, bora para o fight! Velocidade. Os dois craques do futebol sempre foram jogadores ágeis em campo, mas qual deles será que consegue atingir a maior velocidade? Luis Suárez, por exemplo, é um atacante com uma grande agilidade em campo, que lhe permite se movimentar rapidamente para aproveitar as oportunidades. Suárez é muito conhecido por sua capacidade de explosão, o que significa que ele pode acelerar rapidamente em curtos espaços de tempo. Sua velocidade, combinada com sua técnica muito apurada, o torna um atacante extremamente perigoso e letal. Segundo as estatísticas da Champions League de 2015, Luis Suárez atingiu a velocidade máxima de 31 km por hora, uma velocidade suficiente para ele conseguir marcar muitos gols. Gareth Bale, por sua vez, era muito conhecido por sua aceleração surpreendente, o que o permitia superar defensores com facilidade. Ele conseguia realizar sprints incríveis ao longo das linhas laterais, conseguindo atravessar todo o campo em questão de segundos. A velocidade de Bale é notável não apenas pelo quão rápido ele pode correr, mas também por sua capacidade de manter o controle da bola em alta velocidade. Segundo as estatísticas da Champions League de 2014, Gareth Bale chegou a atingir a velocidade máxima de 32 km por hora, um número um pouco acima da média dos jogadores de futebol. E pelo fato de Gareth Bale ser mais veloz, ele ganha esse round. Ponto para ele! Dribles. Os dois jogadores de futebol são famosos por suas habilidades excepcionais, mas qual deles se destaca mais na habilidade de driblar? Gareth Bale, por sua vez, era muito conhecido por sua incrível habilidade de drible, conseguindo driblar seus oponentes em diferentes situações. Uma das características de Bale é sua capacidade de driblar em velocidade, capaz de acelerar rapidamente e superar os defensores com sua agilidade. Um dos dribles mais usados pelo craque galês era o giro de corpo, uma técnica de mudança rápida de direção de forma repentina e surpreendente. Gareth Bale utilizava o seu corpo e a bola para mudar de direção, com um movimento ágil de rotação capaz de enganar os seus adversários. Outro drible que ele utiliza com frequência era a famosa caneta, uma técnica onde o jogador passa a bola por baixo das pernas do seu adversário. Luis Suárez, por sua vez, é muito conhecido por sua habilidade excepcional de drible, sendo uma ameaça constante para as defesas adversárias. Um dos dribles mais usados por Suárez é a famosa caneta, uma técnica em que ele passa a bola entre as pernas do adversário. O drible caneta é uma grande demonstração de sua habilidade, capaz de criar oportunidades para ele a seguir adiante com a posse da bola. Ele também utiliza o drible que em alguns lugares é conhecido como drible da vaca, em que ele toca a bola para um lado e passa pelo adversário do outro lado, retomando o controle da bola. No FIFA, por exemplo, Suárez costumava ter uma pontuação de 87 em drible, enquanto Gareth Bale possuía uma pontuação que girava em torno de 84. E apesar da habilidade de driblar ser algo subjetivo, Luis Suárez é amplamente considerado o melhor. Ponto para ele. Força. Os dois jogadores possuem um bom físico, mas qual deles será que é o mais forte? Luis Suárez, exemplo, possui um porte físico razoável para um jogador, medindo 1,82 de altura e pesando por volta de 83 quilos. O craque uruguaio consegue usar sua força para proteger a bola, conseguindo resistir nos desarmes e enfrentar os defensores de maneira eficaz. Suárez também é considerado um jogador com uma grande agressividade, já tendo tido incidentes que ganharam ampla atenção do público e da mídia.
Gareth Bale, por sua vez, possuía um bom físico considerando sua posição de atacante, medindo 1,86 de altura e pesando por volta de 81 quilos. O craque galês usava seu corpo para resistir à pressão dos adversários, o que o tornava difícil de ser desarmado e o permitia manter a posse da bola. Sua estatura acima da média também lhe ajudava em disputas aéreas, conseguindo saltar alto e muitas vezes marcar gols importantes com a cabeça. E pelo fato de Suárez ser mais pesado e Gareth Bale ser mais alto, vamos considerar esse round empatado. Pontos para os dois. Passe. Luis Suárez, por exemplo, é um jogador habilidoso quando se trata de passes, conseguindo criar excelentes jogadas com seus companheiros de equipe. O craque uruguaio é bastante versátil em suas opções de passe, possuindo uma gama de tipos de passes em seu repertório. Suárez é um jogador que entende a importância do trabalho em equipe, estando disposto a compartilhar a bola para criar oportunidades para seus colegas. Segundo as estatísticas da Champions League de 2015, Suárez realizou cerca de 226 passes em 10 jogos, com uma precisão de 73,5%, representando uma média de aproximadamente 23 passes realizados por jogo. Gareth Bale, por sua vez, apesar de ser mais conhecido por outras habilidades em campo, sua destreza na distribuição de passes não deve ser subestimada. Bale é um jogador que pode desempenhar um papel crucial no campo, criando oportunidades de gol para seus companheiros de equipe. O craque galês é muito conhecido por seus belos passes longos, muitas vezes surpreendendo as defesas e criando oportunidades de gol. Segundo as estatísticas da Champions League de 2015, Gareth Bale realizou 237 passes em 12 jogos com uma precisão de 85%, representando uma média de quase 24 passes completos por jogo. E pelo fato de Gareth Bale ter uma precisão de passe maior, ele ganha esse round. Ponto para o galês. Resistência. Em termos de resistência física, os dois jogadores sempre foram bons, mas qual deles conseguia se movimentar mais durante os jogos? Gareth Bale, por exemplo, é um jogador que sempre cuidou do seu condicionamento físico, possuindo uma rotina intensa de exercícios diários. Ele consegue manter um alto nível de intensidade nas partidas, correndo incansavelmente e contribuindo muito com o jogo ofensivo do seu time. Bale é famoso por percorrer longas distâncias em um curto período de tempo, sendo uma prova de que o craque galês possui uma excelente resistência física. Segundo as estatísticas da Champions League de 2015, Gareth Bale percorreu cerca de 97,3 quilômetros em apenas 10 jogos, representando uma média de 9,73 quilômetros percorridos por jogo. Luis Suárez, por sua vez, é um jogador de futebol com um estilo de jogo muito dinâmico, tendo a resistência física como um aspecto fundamental. Suárez é conhecido por sua determinação de vencer em campo, o que lhe motiva a manter um alto nível de esforço ao longo de toda a partida. Ele também é inteligente em como se movimentar no campo, escolhendo os momentos certos para se envolver em ações de ataque. Segundo as estatísticas da Champions League de 2015, Luis Suárez percorreu cerca de 97,3 quilômetros em 10 jogos disputados, representando uma média de aproximadamente 9,84 quilômetros por jogo. E pelo fato dos dois terem médias muito parecidas, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Assistências. Os dois astros do futebol são muito habilidosos em campo, mas quem possui a melhor capacidade de dar assistências? Gareth Bale, por exemplo, é conhecido por sua capacidade de dar assistências em bolas paradas, com cruzamentos que frequentemente podem levar a gols de seus colegas de equipe. O craque galês também possui uma excelente visão de jogo, capaz de antecipar o movimento de seus colegas de equipe e dos adversários. Sua velocidade e habilidade de passe também lhe auxiliam nos contra-ataques, pegando as defesas desprevenidas e criando oportunidades de gol. De acordo com fontes especializadas
especializadas no futebol, estima-se que Gareth Bale já tenha marcado 161 assistências em 665 jogos em sua carreira, representando uma média de aproximadamente 24 assistências a cada 100 jogos. Luis Suárez, por sua vez, embora seja mais conhecido por ser um grande artilheiro em campo, ele também consegue criar oportunidades para outros jogadores. O uruguaio possui um excelente controle de bola, mesmo sob pressão, conseguindo encontrar o momento ideal para fazer o passe decisivo. Sua movimentação no campo também é bem inteligente e estratégica, ocupando posições e criando espaços para seus colegas finalizarem com sucesso. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, algumas fontes estimam que Luis Suárez já marcou cerca de 232 assistências em 752 jogos, uma média de quase 31 assistências feitas a cada 100 jogos disputados. E pelo fato de Luis Suárez ter números mais impressionantes, ele ganha esse round. Ponto para o uruguaio. Finalizações e gols. Os dois atacantes são especialistas em finalizações, mas quem possui a melhor habilidade de finalizar e fazer gols? Gareth Bale, por exemplo, possui a habilidade de finalização como uma de suas principais características, sendo uma das razões por ser reverenciado no mundo do futebol. O craque galês é muito famoso por seus chutes super potentes, tendo força para disparar chutes que surpreendem os goleiros adversários. Além da potência, Bale também possui grande precisão em seus chutes, conseguindo colocar a bola com precisão nos cantos do gol. Sua velocidade também é uma vantagem quando se trata de finalizações, podendo escapar da defesa e criar oportunidades de gol para si. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, algumas fontes estimam que Gareth Bale já tenha marcado um total de 226 gols em 665 jogos, representando uma média de 34 gols a cada 100 jogos disputados. Luis Suárez, por sua vez, é conhecido como um dos atacantes mais letais do futebol, com uma capacidade extraordinária de finalizar e fazer gols. O craque uruguaio tem um senso de posicionamento super avançado, capaz de se antecipar às jogadas e estar no lugar certo na hora certa. Ele também é um atacante extremamente versátil em campo, conseguindo finalizar de diversas maneiras diferentes, independente da situação. Suárez também possui uma excelente técnica e precisão em seus chutes, conseguindo colocar a bola no canto da rede com uma precisão impressionante. De acordo com fontes especializadas no futebol, estima-se que Luis Suárez já tenha marcado um total de 520 gols em 752 jogos, representando uma média extraordinária de 69 gols a cada 100 jogos. E pelo fato de Suárez ser um artilheiro muito mais letal, ele ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Prêmios. Os dois ídolos do futebol já ganharam muitos prêmios, mas qual deles será que possui conquistas mais relevantes? Luis Suárez, por exemplo, já ganhou muitos prêmios pelos clubes em que jogou, como uma UEFA Super Cup, uma Champions League e uma FIFA Club World. Individualmente, Suárez ganhou diversos prêmios, como o de melhor jogador do Mundial de Clubes da FIFA, 6 artilharias em campeonatos e ficou em 4º lugar na disputa do Ballon d'Or de 2016. Já pela seleção do Uruguai, ele ajudou a conquistar a Copa América de 2011. Gareth Bale, por sua vez, já ganhou muitos prêmios nos clubes em que jogou, principalmente no Real Madrid, como 3 UEFA Super Cup, 5 Champions League e 4 FIFA Club World. Já individualmente, Bale já foi 6 vezes o melhor jogador de futebol galês, o melhor jogador do Mundial de Clubes da FIFA de 2018, entre outros prêmios. E pelo fato de Gareth Bale ter conquistas coletivas mais importantes, ele ganha esse round. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram famosos e cobiçados, mas qual deles será que é o mais valioso e requisitado pelos clubes? Luis Suárez, por exemplo, já foi um dos jogadores mais valiosos do mundo, tendo seu auge em 2014, quando foi transferido do Liverpool para o Barcelona por um valor de 81 milhões de euros. Já para se ter uma ideia de seus rendimentos, algumas fontes estimam que ele já chegou a ganhar mais de 20 milhões de dólares por temporada.
Gareth Bale, por sua vez, já foi considerado um dos jogadores mais valiosos do mundo, tendo sua maior transferência em 2013, quando saiu do Tottenham para o Real Madrid por um valor de incríveis 101 milhões de euros. Já em relação ao seu salário, Bale teve seu auge a partir de 2018, quando recebia um salário de 600 mil libras por semana no Real Madrid, o que dá quase 30 milhões de libras por ano. E pelo fato de Gareth Bale ser um jogador mais valioso e bem pago, ele ganha esse round, ponto para ele. No final dessa batalha, tivemos 5 pontos para Luis Suárez contra 6 pontos para Gareth Bale, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.